Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse que é o primeiro episódio do Chá com Fono. Hoje a gente vai receber a Maria Eduarda Morales, parece essa Morales, né? Isso, Morales. Para falar sobre esse tema muito interessante, que também muito interessa a mim, que é: dá para ser fono de consultório e viajar, tirar férias? Vamos descobrir. Posso chamar de Duda? Pode ser Maria, geralmente me chamam mais de Maria. Isso, pode ser. Ah, tá. É que aqui, quando é Maria Eduarda, normalmente Geralmente é chamamos de Duda, aqui Duda. também, mas o meu ficou Maria e foi. Então, perfeito, combinado. Maria, conta para mim, me fala um pouco sobre você, como que é a sua rotina em geral de atendimentos, atende online, atende na clínica, me conta tudo. Então é um prazer estar aqui contigo, né, nesse novo projeto teu. Vou contar um pouquinho, então, como é a minha rotina. Na verdade, atualmente, eu estou em processo de mudança. Eu cheguei a comentar contigo, eu acho, né? Estou em processo de mudança, então tem algumas caixinhas por aqui, enfim, para outra cidade. Mas eu vou contar um pouco como era a minha rotina alguns meses atrás, em 2025, né? Eu resido numa cidade e eu trabalhava na cidade que eu resido hoje, né? Então, numa clínica multidisciplinar, atendia pacientes em consultório, mas crianças, né? O público infantil, em relação ao desenvolvimento infantil, enfim, e atendia numa outra cidade relativamente perto daqui, né? Então aí já começa a questão das viagens, né? Não só de lazer, mas de trabalho também, e que são 3 horas daqui. Então toda semana eu viajava essas 3 horas, que era na minha cidade natal, então eu tinha minha família, acabava que eu visitava eles também. Acabava compensando assim. E atendia 2 dias na semana nessa outra cidade. E nessa outra cidade eu atendia mais questão de aparelhos auditivos, exames audiológicos, mais essa área. E tinha alguns pacientes meus também que eram do público infantil, né? Que eram alguns pacientes antigos que eu tinha, que eu continuei esse atendimento. Então, eu me dividia nessas duas áreas, nessas duas cidades. Essa era a minha rotina, foi a minha rotina de metade de 2024 e todo 2025 foi assim, Ah, então você já viaja também no dia a dia, porque dia a três dia. horas é bastante coisa, né? É. Aproveitando para já entrar no tópico de viagens, você sempre gostou de viajar? Desde sempre quis viajar? Ou sua família desde sempre viajou? É uma coisa nova? Eu sempre gostei, assim, até parando para refletir um pouco em relação a essa questão da viagem, até como é a minha vida hoje em dia, né? Antigamente, lá na adolescência, eu acompanhava muito meu padrasto. Então, ele viajava muito a trabalho. A minha mãe não gostava muito de viajar. E para ele não ir sozinho, ele me convidava e eu topava sempre, né? Sempre ia com ele. Claro que eram viagens assim, final de semana, cidade perto, mas sempre, não sempre lazer, né? Não foi sempre lazer a questão das viagens, assim, na minha vida. Foi muito ao trabalho e eu lembro que nessa época eu gostava bastante de acompanhar ele nas viagens, então fui resgatar na memória, assim, realmente, desde de nova, assim, eu tenho essa viagem bastante, assim, né, não só para lazer, mas para trabalho, para acompanhar, enfim, as pessoas também, sempre gostei, assim, não Ah, imaginei que eu trabalharia assim, não imaginei que um período da minha vida seria viajando a trabalho, né? Mas como eu aqui, por exemplo, nas cidades mais do interior, da região aqui, tem poucas fonos, né? Então, é muito requisitado, assim, nossa profissão. E acaba que se torna habitual a gente viajar para algumas cidades para realizar esse atendimento, né? Que a demanda é muito sim, grande. é verdade. Me fala assim, lugares que você já viajou e que você gostou muito de conhecer. Muito de conhecer. Duas últimas viagens, assim, de lazer que eu fiz foram bem importantes, assim, para mim, bem marcantes, que foi no início do ano passado, eu fiz uma viagem para a Argentina, fui para Buenos Aires, então foi muito legal, assim, a experiência. Tirei férias mesmo, porque o meu noivo, ele viaja bastante a trabalho também, e eu, quando consigo, eu acompanho ele, e a gente aproveita na medida que dá as cidades que ele vai trabalhando, mas sempre com foco no trabalho, né? Então, dessa vez foi uma viagem que a gente realmente conseguiu tirar um período de férias, assim, descanso, né? Tanto físico quanto mental. Então, foi
bem legal essa viagem, foi muito boa. E uma viagem também que eu fiz foi em agosto de 2025, que foi para o Japão, né? Minha primeira vez lá no Japão, então foi uma viagem, assim, inesquecível, né? Foi maravilhoso e também tirei uns dias de descanso mesmo, né? E foi muito bom. São as duas Muito últimas bom. viagens, assim, que realmente foram marcantes, assim, para mim. Falando nessa parte do descanso, em geral, eu não sei como que funciona você, mas eu vou falar sobre mim. Eu tenho uma dificuldade em parar a mente. Eu posso estar fazendo alguma coisa, mas a mente, ela trabalha muito porque a gente treina muito para isso, né? 50 abas abertas. Exato. Quando você viaja, você falou de duas que você conseguiu descansar. Mas em geral, você consegue assim se desligar mais, ou você fica pensando no trabalho, ou pensando, meu Deus, eu estou aqui viajando, meus pacientes, o que, que eles vão achar de mim? Que eu não devia estar tirando férias. Como que funciona isso para você? Eu acho que são duas abas, assim, digamos, né? A questão do descanso, quando a gente está nessa rotina, corrida, e preparando terapia para paciente, tendo que viajar, trabalho. Quando tem ali um final de semana mais tranquilo, eu tenho um pouco essa, não sei se é culpa, né? Mas esse peso, assim, de não parar, né? De não conseguir parar a mente, assim. Então, descansar um pouquinho já fica, mas eu acho que eu deveria estar fazendo tal coisa. Eu acho que eu deveria adiantar alguma coisa. Então, eu compartilho um pouco disso também contigo. Estou aprendendo, né? Ainda estou no processo de aprendizagem nessa questão de conseguir realmente descansar e ver a importância disso para nossa vida, principalmente nós que somos terapeutas, né? Trabalhamos com outras pessoas, né? Nós precisamos estar bem emocionalmente, fisicamente, para também conseguir dar o nosso melhor para o outro. Então, estou aprendendo essa questão do descanso. Ainda fico com a mente muito agitada, né? E a viagem, essa questão de férias mesmo, eu aprendi, né, a descansar e a organização, eu acho que é fundamental nesse processo, né? De viagem, de férias. Então, para nossa mente conseguir descansar um pouco, eu acho que a gente tem que tomar um tempo a mais antes dessa viagem para conseguir programar, para conseguir organizar, para não deixar os nossos pacientes assim. Sem recursos, sem atendimento, né? Sem uma orientação para os pais, principalmente a gente que trabalha com crianças, né? Então a gente trabalha muito com a família. E eu acho que a organização, assim, ela é fundamental, né? E eu fui aprendendo, estou aprendendo ainda, né, ao longo dos anos, assim, né, enquanto fonoaudióloga. Muito bom. E quando você viaja, você costuma assim deixar atividades, ou você manda assim, vou ficar 2 semanas, e aí você deixa atividades, ó, nessas 2 semanas que eu vou ficar fora, temos essas duas atividades para fazer, ou deixa orientação, ou alguém. Eu já vi também de pessoas que eu acho que não é tão comum, né? De fonos que vão substituir outras fonos só quando elas estão viajando, até porque tem muita questão da criação de vínculo que é difícil a gente fazer em 1 ou 2 semanas. Sim. Para mim, é menos comum ser dessa forma, mas atividades assim, você costuma deixar? Sim, então, geralmente eu organizo da seguinte forma, né? Eu estava trabalhando numa clínica multidisciplinar, né, com os meus pacientes, meus principais pacientes eram dessa clínica. E quando eu tinha alguma viagem programada, que era muito importante, não poderia deixar de ir, então surgiu essa oportunidade de eu ir para o Japão, por exemplo, que não estava nos meus planos, né? No início não estava nos meus planos, o meu noivo já estava certo que ele ia para o Japão, e surgiu uma oportunidade de eu ir, né? Que foi um pouco em cima da hora, assim, acho que foi um mês antes, se eu não me engano. Então, não tinha como eu não abraçar essa oportunidade dessa viagem, né? Então, o que que eu fiz, o que que eu faço geralmente nesse período de viagem? Eu recupero, né, abro um pouco mais horários, assim, eu recupero esses meus pacientes. Então, eu fiquei 2 semanas fora, um exemplo, e eu atendo uma vez na semana, eu tento fazer, então, ou um atendimento duplo com aquele paciente antes de viajar, né, ou 2 vezes na semana. Então, eu sempre tento, o máximo que eu conseguir recuperar daqueles atendimentos, eu tento recuperar, e também deixo atividades, né? Então,
Depende muito de cada paciente também, depende muito de cada caso. A gente consegue deixar alguma atividade, por exemplo, impressa para os pais, ou alguma orientação específica, dependendo da idade e do objetivo que a gente está trabalhando com aquele paciente, né? Então, o Clube Criança Tagarela me ajudou muito, me ajuda muito nessa organização. Então, desde que eu conheci, nossa, assim, otimizou minha vida profissional, olha, quase 100%, assim. A gente não gasta menos energia mental, né, para a gente poder elaborar para cada paciente a terapia. Então, a gente sabe que parece clichê, mas é real. Quem trabalha com terapia, com criança, é real que cada paciente é único, né? Então, a gente precisa demandar uma energia mental, um esforço nosso, né, do nosso conhecimento para pensar em cada terapia, em cada sessão para cada paciente, né? Então, tem pacientes que a gente consegue, por exemplo, usar um recurso do clube, dando o exemplo do clube, né? Um recurso a gente consegue usar com outros, não só com um paciente, com outros pacientes também que estão no mesmo objetivo. Mas a gente precisa pensar, trabalhar como que vai ser com cada um, né? Se vai ser uma sessão estruturada, se não vai ser. Esses recursos, eles ajudam muito, não só na hora da prática clínica, mas na hora da organização. Então, a gente não deixa os pacientes desamparados, né? A gente consegue dar ali um recurso para não perder também aquele tempo, para dar continuidade naquela terapia. E também a gente acaba inserindo mais a família nesse processo terapêutico, que é muito importante, né? Que a gente sabe que é muito importante. Eu acho que isso é fundamental mesmo, porque quando a gente tem a família nesse processo, e aí aproveitando o gancho, porque a gente sabe que muitas vezes, e a gente busca isso, que a família esteja junta no dia a dia, mas quando acontece esse tipo de coisa, eu preciso me ausentar para viajar, ou preciso me ausentar por algum outro motivo, e aí às vezes é nesse momento que a família entra mais, né? Porque, opa, peraí, a fono não tem fono essa semana e ela deixou essa atividade aqui e eu preciso fazer. Deixa eu entender como que ela está fazendo. E aí que entra, né, toda essa orientação, porque o recurso pode até ser o mesmo, mas a orientação, a forma de fazer, e aí isso demanda muito trabalho. Por isso, planejar para a viagem, você tem que planejar a viagem e planejar o consultório para conseguir viajar, né? Exatamente, para viajar realmente para descansar, né? Para tentar pensar o mínimo possível. Claro que, né, isso eu falo em relação à minha realidade, né? Enfim, a gente faz relatórios, então, mensais, às vezes precisa de relatório para o neuro, para médico, enfim, avaliação, relatório de avaliação. Então, a gente sabe que às vezes a gente vai precisar, em algum momento ali, abrir o notebook, ou mandar uma mensagem, enviar algum relatório que a gente já tenha deixado pronto, ou deixar algum relatório pré-pronto. Em algum momento a gente vai acabar, talvez, mexendo um pouco no celular a trabalho, né? Mas são raros momentos, se a gente conseguir se organizar. Eu sei que demanda um tempo, mas a gente consegue aproveitar muito melhor esse descanso, né? Independente do lugar que for, enfim, se a gente não tivesse se planejado, né? A gente não ia estar 100% presente naquele local. Sim, inclusive é uma coisa que eu tenho tentado fazer também, porque toda vez que eu viajo, eu preciso levar o computador. Pelo que eu entendi, você também leva, né? Sai carregando. 80% das vezes eu levo. Mesmo que às vezes a gente não vá usar, não tenha uma Exato. previsão de que precisa, mas a gente. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, pela especificidade do nosso trabalho, porque às vezes a gente fica buscando ter um trabalho igual, por exemplo, de uma pessoa CLT que trabalha numa empresa e ela trabalha, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de um trabalho que ela deixe, que ela não leve para casa, ela trabalha limpando essa empresa, por exemplo. Ela foi embora, o trabalho ficou ali. Não precisa ficar pensando, ou vai tirar férias, né? Vai tirar estão sonhadas férias, e aí tem todo o tempo livre, não precisa pensar no trabalho. O nosso trabalho, ele tem essa especificidade. E talvez o fato da gente ficar, que já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, mas eu ficava me culpando muito assim, nossa, mas eu não consigo viajar sem levar o computador, eu não consigo viajar sem levar o celular, ou sem dar uma olhadinha, sem responder um paciente. E isso era pior do que o que eu precisava fazer.
mas é porque a gente começa a colocar regras, né? Ah, eu preciso viajar e tem que ser dessa forma ou de outra forma. A gente precisa aceitar, né? Nosso trabalho, um trabalho que exige que a gente esteja presente, mesmo quando às vezes a gente vai estar viajando. E aí, para mim, algo que facilita muito nesses momentos, e pelo que eu entendi, parece que você faz também, pode contar para gente, é colocar regras de horário. Então, por exemplo, quando eu estou viajando e eu preciso fazer o suporte do clube, eu coloco assim, todo início da manhã eu vou responder o suporte, todo fim do dia eu vou responder o suporte. E aí, no meio desse tempo, eu não vou responder o suporte, porque. Mas aí eu faço todo um aviso, eu deixo as pessoas cientes de que o suporte vai demorar mais. Ou para um paciente, ó, esses dias eu vou estar viajando, vou demorar mais se você precisar falar comigo. Como que você faz, assim, você coloca o horário ou você responde na hora, qualquer horário? Não, geralmente eu também coloco horário, assim, horário comercial mesmo, né? Depois de um certo horário ali da tarde, da noite, eu já não respondo mais, só se for extremamente necessário, né? Ou às vezes não só em relação à viagem, mas às vezes algum paciente avisa que vai precisar faltar alguma coisa ali, a gente responde, né? Mas eu costumo também colocar esse limite. Então, eu tenho meu WhatsApp pessoal, né, e o meu profissional. De um tempo para cá, o meu contato eu passo, claro, né, para os pacientes, mas eu sempre passo o meu contato realmente o profissional. Daí eu sei que vai estar tudo concentrado naquele WhatsApp e eu tenho os horários específicos para utilizar ele. Né? Então a gente sempre deixa uma mensagem automática ali falando que assim que possível a gente vai responder. Então, geralmente eu faço isso também. Ai, muito bom. Inclusive, para mim, foi um evento assim canônico quando eu separei os WhatsApps. Porque quando eu comecei, eu tinha dois WhatsApps, só que acabou atrapalhando mais do que ajudando, porque aí as pessoas já tinham o meu antigo, aí me mandavam o número, aí quer compartilhar com o paciente, e aí compartilha o meu pessoal, porque às vezes a pessoa não sabe. E aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar um só. E na época foi melhor. Só que a demanda foi crescendo, 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 a ponto em alguns momentos eu estou falando alguma coisa com a minha mãe. Minha mãe foi fazer um exame e eu estou lá conversando com a minha mãe. E aí, como é que foi o exame? Me conta. Aí está chegando várias mensagens e eu tenho que fazer tal coisa, tenho que responder. E a gente abre várias abas na cabeça. Então, assim, se eu puder também deixar uma dica, não só em relação à viagem, mas em relação à vida, porque a gente viaja também para descansar a mente. Para mim, a melhor coisa para descansar a mente é ter dois WhatsApp separados. Isso é maravilhoso, porque quando você não está disponível para responder naquele momento, você abre o WhatsApp, você não abre aquelas conversas, que é algo que facilita muito, porque a gente não está lá resolvendo coisa pessoal, né? Já aconteceu também de eu estar resolvendo algumas coisas assim, muito, que eu precisava estar ali naquele momento, era uma coisa séria, e aí as pessoas mandam mensagem, veem que você está online, aí fica cobrando resposta. Já aconteceu com você de você voltar de viagem mais cansada do que você foi viajar? Eu acho que cansada fisicamente. Acho que fisicamente mais, assim, porque dependendo da viagem, né? A gente sai, caminha e vai conhecer lugares diferentes, enfim, e a gente acaba demandando bastante energia física mesmo, né? Então, eu acho que principalmente mais físico, assim, sabe? Mentalmente, quando a gente consegue realmente descansar, a gente vem até mais animada, né? Com novas ideias, com mais disposição para trabalhar também, né? Então eu percebo que mais fisicamente, assim. Não sei como que é contigo também. Também é bem assim, porque quando a gente vai viajar, eu não quero perder tempo. Eu acho que a grande maioria das pessoas são assim, né? Fala, eu vou descansar, eu descanso em casa. Mentira, nem descanso em casa, porque como eu sou dona de casa, não sei se você é dona de casa. Sim, É. sim, A gente também. que é dona de casa, a gente sabe, né? Se a gente está em casa, dificilmente a gente vai estar descansando. Por mais que a gente esteja lá sentada no sofá, fazendo alguma coisa, eu vou estar pensando, tem que fazer não sei o quê, tem que botar a roupa para lavar, tem que fazer não sei o quê. Nenhuma experiência única. É, É verdade, exatamente assim. e aí, por isso que eu gosto tanto de viajar. Por exemplo, fim de ano, normalmente eu não viajo, porque eu acho tudo muito cheio.
E aí, como eu posso escolher, né, atualmente, não tenho filhos, então não preciso viajar em época de férias, falo, vamos viajar fora de temporada. E aí Uhum. não viajo fim de ano. Só que aí, o que começou a acontecer? Comecei a não descansar no fim de ano, porque são tantas coisas para fazer, tantas demandas. Eu já falei, esse ano eu preciso, nem que eu esteja na esquina, mas eu não posso estar em casa, porque a gente acaba não descansando. E a gente está numa profissão que exige muito descanso mental. E aí a gente precisa fazer essa diferenciação que você fez, que é, eu venho com o corpo mais cansado, mas a mente está mais descansada, está mais leve. E eu percebo muito isso, assim, no nosso dia a dia, a gente vai trabalhando. Eu finalizo o dia, o meu corpo, eu posso, sei lá, escalar uma montanha. Tá ótimo. Nem sempre, né? Que às vezes tem uns cross-sono aí que a gente precisa fazer. Mas em geral. Só que aí vai você fazer 3 avaliações num dia. Vai você fazer vários atendimentos seguidos. Eu termino o dia assim, eu só quero ficar deitada olhando pro teto. Eu brinco Esperando. assim, né? Ai, eu tô sem palavras. A Fona tá sem palavras. 6 horas, 7 horas, a Fona já tá sem palavras. Já não tem palavras mais para conversar, para falar, porque a gente cansa muito, né? A cabeça é muito legal tá conversando sobre isso, não só nós, mas vai ser exposto para outras fonos, porque às vezes a gente acha que é uma questão só nossa, né? Ai, só eu que não consigo parar, só eu que não consigo isso, e a gente vê que tem outras pessoas que na verdade, é a nossa profissão, é assim, né? Então é bem interessante a gente conversar sobre isso, porque eu entendo que não sou só eu que passo por isso, né? Minha colega também passa por isso, então isso é bem interessante a gente abordar esse assunto, assim, e em relação ao descanso, eu fui me dar conta, assim, do descanso, eu acho que não demorei muito, sabe? Não precisei trabalhar exaustivamente, chegar na exaustão, assim, para perceber o quanto é importante o descanso, né? Então, como a gente está conversando com outras fonos também, eu acho que é muito importante pensar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente vem, eu pelo menos, né, vem de uma cultura que a gente tem que trabalhar, quanto mais trabalhar, melhor, trabalhar, 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 trabalhar. O importante é trabalhar, né? Não parar de trabalhar. Então, quanto mais trabalhar, mais trabalho tem, a pessoa é mais reconhecida em alguns momentos. Eu acho que essa cultura está mudando, né, hoje em dia. Mas então, eu vim dessa cultura, né, da questão do trabalho. Então, para fazer esse processo de que tá tudo bem descansar, que eu preciso descansar, que a gente precisa descansar, né? Que a gente precisa descansar a mente, enfim. E descansar, eu não digo sempre viajar, de férias, né? Ou ficar dias viajando, mas às vezes um final de semana, um domingo, né? A gente conseguir, ó, domingo eu não vou fazer nada relacionado ao trabalho. Vou organizar de manhã o que tem que ser feito para segunda, digamos assim, se precisar, né? Mas não vou fazer nada do trabalho. Então eu coloquei algumas coisas assim também para me policiar de que não vou fazer relatório em domingo, não vou fazer, sabe? Para eu realmente ter o meu momento de descanso e não viver só em função do trabalho. A gente sabe que é muito importante, né? Mas a gente precisa também. Chega um momento que se a gente fica só sem conseguir separar as coisas, acaba se tornando insustentável, né? Sim. E eu também venho muito dessa cultura de trabalho acima de tudo, é a primeira coisa da vida. E assim, eu eu não cheguei num burnout, mas ele quase, entendeu? Terapia, aquela coisa toda que você vai precisando, porque a gente precisa colocar regras. E eu acho que a maior dificuldade em a gente fazer isso é porque a gente gosta do nosso trabalho. E aí, quando a gente gosta do que a gente está fazendo, aí tem aquela frase que é: trabalhe com o que você ama e você nunca vai trabalhar um dia da sua vida. Gente, isso é totalmente mentira. Não é porque a gente gosta que é. E aí agora pesos vão saindo, né? Porque eu também eu achei isso há muito tempo. E aí, quando eu ouvi outras pessoas falando sobre isso, opa, peraí. Não é porque a gente gosta que a gente precisa fazer isso à exaustão. Inclusive, eu não sei assim se é um bom pensamento, mas para mim ele funciona, que é eu preciso estar descansada para fazer bem o meu trabalho. Se eu não estou descansada, se eu não tirei um domingo sequer para não fazer nada, para não pensar sobre isso, eu não consigo fazer bem o meu trabalho. E eu tenho certeza disso, porque às vezes a gente acaba tomando alguma decisão, não sei se já aconteceu com você, que depois você olha e você fala assim, nossa, mas
que decisão foi essa que eu tomei? Para que eu fui fazer isso? Aonde que eu estava com a cabeça? E, na verdade, a grande maioria das vezes, a gente estava com a cabeça no cansaço, porque quando a gente está cansada, a gente não consegue tomar boas decisões. Sim, exatamente. Eu penso muito nisso e como eu falei, eu acho que tem talvez pessoas que demoram um tempo a perceber, assim, né? Porque vem dessa cultura, né? Então, às vezes, chega um nível que acaba que se torna insustentável, né? Eu, no meu primeiro ano de formada, eu trabalhei, assim, loucamente. Porque era aquilo, né? Nossa, eu me formei, meu Deus, preciso trabalhar. Preciso achar um trabalho. Então, eu lembro que... E aí já começou as minhas viagens, assim, a trabalho, né? Eu comecei a atender numa cidade que ficava 2 horas daqui. Depois, eu me mudei. Fiquei um ano morando em outra cidade, a minha cidade de Natal. E eu trabalhava assim, eu chegava a sair do consultório, às vezes, 8, 9 da noite, eu cheguei a sair do consultório. Então, assim, trabalhando muito e muito exausta mentalmente. Então, eu vi na prática, e que bom que eu fiquei por curto período nessa rotina, assim, e que eu realmente comecei a ver que ia ser insustentável, eu não ia conseguir dar uma melhora, eu não ia conseguir preparar as coisas como eu gostaria, não ia conseguir dar realmente 100% daquilo que eu sei que eu posso dar, né? Então, eu gosto muito de ler. E eu vim dessa cultura e dessa questão do trabalho, né? E eu gosto muito de ler, eu acho que a leitura me ajudou muito nisso, né? A entender que tá tudo bem descansar, que eu preciso descansar, que eu preciso planejar, que eu preciso me organizar, né? Que não adianta ter agenda lotada, até sair do consultório 9 da noite e não conseguir dar o melhor que a gente sabe que a gente é capaz. Então, eu acho que eu passei por esse período, foi importante passar por isso para eu ver na prática mesmo como é, e entender que aquilo lá não é sustentável, assim, né, para gente, enquanto terapeutas, né? E como tu mesmo falou, a nossa profissão, ela demanda muita energia mental. E eu converso muito sobre isso com o meu noivo, por exemplo, né? Comparando, falando, enfim, não é uma terapia, essa terapia vai ser para todos os pacientes com a idade de 7 anos. Não existe isso, né? Não é, como todo mundo fala, que é uma frase bem clichê também, mas é real, não é uma receita de bolo. A gente consegue reaproveitar muita coisa, mas tem que adaptar, né? A gente precisa desse olhar individual, realmente, né? Sim, eu acho que muito desse esgotamento também acaba indo por um lugar que foi um lugar que já me enganou também, que é o seguinte: eu só estou trabalhando no horário que eu estou atendendo. Então, eu tenho que atender de 8 às 5, de 8 às 6, porque meu trabalho é atender. E a gente sabe que atender dá o nosso trabalho. Tem muitas outras coisas, por mais que tenha um clube, que tenha os recursos prontos, você vai lá, você baixa, mas você precisa parar, olhar a atividade, ver sugestões de adaptação, não sei se você usa, mas de repente, eu posso usar isso aqui com outro paciente, com um objetivo Sim, diferente, preparar o material, recortar se precisar recortar, fazer todo esse preparo, fazer evolução, fazer relatório, e aí a gente não inclui muito isso, a gente não tem tanto essa cultura ainda de incluir isso no nosso horário de trabalho, porque o horário de trabalho é o horário que a gente está atendendo ali no consultório com o paciente, né? exato, exato, é. E eu acho que é importante a gente começar a incluir isso, né? Porque eu também percebi na prática isso, né? Na universidade a gente não vê tanto em relação ao dia a dia mesmo, num consultório, e às vezes dentro da universidade, da faculdade, você está direcionada a uma área e de repente tudo muda. Quando você se forma, a demanda é outra. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na prática, e esse espaço que tu está criando aqui, eu acho que vai ser bem importante para outras fonos também entenderem e entenderem que não estão sozinhas, né, em algumas situações, como a gente tá se reconhecendo, assim, né, em algumas situações, então, Mas eu acho muito, muito bacana, assim, eu tenho algo que eu sempre vou levar, e eu sempre vou falar, e pessoas que eu sempre vou exaltar, assim, que você falou sobre esse espaço que eu estou criando, e eu acho que eu estou aqui hoje
fonoaudióloga formada porque outras pessoas já criaram espaços parecidos e eu pude estar ali, que foi quando eu estava assim perto de me formar. Aí eu não sei se para você foi tudo tranquilo, mas para mim foi muito conflituoso essa minha época assim, perto para me formar. E eu falei, ai, gente, eu não sei, será que eu deixo essa faculdade? Eu não sei se eu quero fazer isso. E eu ouvi um outro podcast, comecei a ouvir que era o Fono Também Fala. E aquilo foi me inspirando também. Eu fui vendo que, não, pera, não sou só eu que passo por essas coisas. Assim, eu não tinha nem me formado ainda, mas eu já estava passando por certos pensamentos, certas dúvidas. E ali no podcast elas falavam muito sobre isso. Eu, opa, peraí, então acho que eu vou ficar. E que bom, né, que eu fiquei. Né? Meu marido estava assim, eu não consigo nem ver você tendo outra profissão, porque você é muito fonoaudióloga. Eu gosto muito assim de várias áreas. Eu tenho um problema que é eu gostar de muitas áreas da fono, inclusive. Estou fazendo a coisa certa, né? Que no clube vocês acabam me É pedindo verdade. um tanto de coisas diferentes, eu acabo tendo que estudar várias coisas e aí eu aproveito por conta disso. Mas esse espaço eu acho que é muito importante por conta dessa troca, porque a gente está no consultório, a gente fica muito sozinha, né? A gente está lá com o nosso paciente atendendo. A gente não sabe como que é a realidade da outra pessoa, Sim, né? exato. E a gente não tem muito troca, assim, né? A gente até tem, por exemplo, eu atendo um consultório multidisciplinar, tem outra fono, atendia, né, no caso. Mas a nossa troca é muito rápida, é assim, intervalo que o outro, e a gente acaba de atender e já tem que ir embora, ou enfim, então é uma troca, é pouca, né? Pouco tempo de troca, assim, e a gente tem uma outra troca com amigas que são fonoaudiólogas também, que a gente tem uma intimidade um pouco maior, mas nem sempre a pessoa é da mesma área, né? Então, é bem interessante. Eu amo ouvir podcast, né? Eu sou assim, eu amo muito, então eu tô limpando, eu tô ouvindo. Eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô ouvindo podcast, tô dirigindo, tô ouvindo podcast. Então eu tenho essa necessidade, eu gosto muito, sabe, de podcast, tenho essa necessidade de ouvir, de aprender, de ouvir histórias também de outras pessoas, né? Então eu acho que vai ser maravilhoso, vai ser um projeto muito bacana. Que legal. E falando sobre isso, eu também, parênteses, eu também adoro ouvir podcast, faço as tarefas de casa ouvindo podcast, o tempo inteiro ouvindo podcast. E aí você estava falando sobre viajar para atender toda semana. Quando você viaja, seja para atender ou seja para descansar, que você faz alguma coisa no trajeto de viagem? Você aproveita esse tempo para fazer alguma coisa? Ou você prefere dormir? Por exemplo, na época da faculdade, eu nem compartilhei, né? Eu pegava 2 horas de ônibus até a faculdade, depois até em casa, todos os dias. E Guerreira. aí hoje em dia eu falo assim, gente, como que eu tive essa coragem? Não sei, né? Mas acho que não é coragem, não, é necessidade mesmo, porque tinha outra opção. E aí eu usava muito esse tempo, ou para dormir, de manhã normalmente eu dormia, porque eu pegava um ônibus 5 e pouco da manhã, né? Então, ou para dormir, carregava até uma cobertinha pequenininha, ou à tarde, normalmente, quando eu estava indo embora, eu usava para estudar, para ler algum material que eu precisava, desenvolver a habilidade até de escrever dentro do ônibus. Nossa, muito bom. Não ficava bonito, assim, não ficava aquelas coisas, mas servia. E você, o que que você gosta, assim, de fazer quando você está se deslocando? Olha, eu lia bastante, leio, né? Geralmente, quando era esse trajeto de trabalho, quando era de dia, né? Quando era de dia, porque eu não tinha horário fixo. Eu saía um dia antes de atender, não tinha um horário fixo. Às vezes conseguia sair de dia, às vezes tinha que sair de noite. Então, como eu gosto bastante de ler, eu usava esse tempo para leitura e não leitura relacionada a trabalho. É leitura realmente que eu gosto. A específica que eu gosto. Dormi em algumas ocasiões também, aproveitava para dormir, para descansar. Ouvi um podcast. Cheguei também a olhar aulas, então baixava aulas de cursos que eu estava fazendo e otimizava esse tempo, porque eram 3 horas, né, de viagem. Então eu otimizava esse tempo para também olhar um pouco uma aula, ouvir um podcast, alguma coisa. Então eu misturava um pouco do trabalho, um pouco do descanso, nesse tempo que eu ficava ali dentro do carro, né, na estrada. Muito bom. Quem já viaja para longe para atender ou viaja toda semana já anota as dicas, porque
Eu acho que o pior, pelo menos para mim, era a sensação de tempo perdido no deslocamento. Se eu não fizesse nada, eu ficava assim, nossa, hoje eu perdi, porque eram 4 horas por dia. Então, assim, hoje eu perdi 4 horas e o dia só tem 24. Já perdi Sim. 4, só tenho 20 A horas no gente meu tem dia. essa sensação, É. exatamente. E aí eu gosto, sempre gostei também de fazer uma leitura ou de ouvir um podcast. Aulas é uma boa, eu ouvi algumas, só que aí eu tenho essa mania de ouvir anotando, aí eu Ah, não sim. anotava tanto. É, eu gosto bastante de Mas anotar também, mas aí eu só ficava ouvindo, olhando, assim. é bom para revisar também, né? É, revisar alguma coisa é interessante também. Você sente que você precisou mudar alguma coisa na sua organização profissional ou na sua dinâmica, na sua rotina em geral, para conseguir viajar? Hoje em dia você viaja assim, mais ou menos, eu sei que é difícil, né? Porque viagem é uma coisa que, por exemplo, agora no início de ano eu não vou viajar, mas em novembro eu já tenho 2 viagens marcadas, uma em cima da outra. Mas com que frequência, assim, mais ou menos você costuma viajar? Para descansar, assim, ou Para viajar descansar. realidade, assim? Porque viajar, eu viajo bastante. Bom, viajava uma vez na semana sempre, estava na estrada, né? Como eu falei, às vezes eu acompanho meu noivo em alguns eventos e é viagem. Então, eu vivo bastante na estrada, assim, ou seja, final de semana. E agora, como eu tô nesse período de mudança, eu já me desliguei das clínicas. Então, eu fico auxiliando ele em alguns eventos e a gente tá sempre na estrada, para lá, para cá, a cidade a 1 hora daqui, às vezes a 3, 4 horas daqui. Então, as 2 últimas semanas, eu vi minha família, que também é 3 horas daqui, a gente fez viagens a 4 horas daqui também. Mas, assim, a descanso, olha, agora eu tenho uma viagem esse ano programada, assim, a descanso. Vai ser na metade do ano, assim, programada. Mas as minhas viagens também sempre acontecem com poucos meses de antecedência, assim, sabe? Então, surgiu a oportunidade de ir, surgiu algum evento, por exemplo, do meu noivo, como eu falo, né? E aí tem a oportunidade de ir para um lugar diferente, me organizo ali com 1 mês de antecedência, dois, às vezes, e vou, né? Mas assim, eu viajei bastante ano passado, peguei bastante estrada, assim, muita estrada. Principalmente a Muito, trabalho, né? Principalmente a trabalho. muito bom. E você sente assim que você precisou? Eu gosto de falar que a nossa vida precisa estar de acordo com as coisas que a gente quer ou com as nossas prioridades. Então, vou dar um exemplo. Teve uma época que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma clínica multidisciplinar, com vários profissionais, aquela coisa incrível. E aí depois eu comecei a pensar, falei, gente, espera, eu quero viajar muito. Eu quero, sei lá, todo mês, que ainda não cheguei, né, nesse nirvana, mas daqui a pouco estamos trabalhando para isso. Eu quero viajar muito, então eu preciso de um trabalho que seja um trabalho que me permita isso, que seja um trabalho mais flexível. E eu sei que ter uma clínica, por mais que você não tenha agenda lotada, você vai precisar estar ali com muita frequência para fazer a gestão, para fazer o suporte, para ver o que está errado. Então, não é um trabalho assim que normalmente as pessoas conseguem se ausentar tanto. Elas conseguem, mas não tanto. E aí opa, peraí, então acho que ter uma clínica não combina com o estilo de vida que eu quero ter. Hoje, por exemplo, meu trabalho é 100% online. Inclusive, eu estou aqui, ó, no meu escritório, que é na minha casa. Eu posso desempenhar o meu trabalho de qualquer lugar que eu esteja, o que combina com aquilo que eu quero fazer, que é poder viajar mais. Teve alguma coisa assim que você já começou, que você viu que você precisava mudar para ter esse estilo de vida assim de pessoa que viaja mais, ou que tem ter uma agenda mais flexível? Conseguir, por exemplo, eu também já trabalhei em um lugar que eu não conseguia fazer muitas reposições de atendimento por conta das regras do local. E aí, quando você se ausentava, aí aquilo gerava um caos muito grande, porque minha agenda já era muito cheia e eu tinha dificuldade em encontrar horários de reposição. Ou seja, não era condizente com o que eu queria. Era o que eu tinha no momento, né? Então, quando é só essa possibilidade, mas eu ia pensando assim, o que que eu quero? O que que combina? E aí eu fui fazendo alguns ajustes.
Você precisou fazer alguma coisa assim? Acredito que sim, assim, ainda estou no processo de ajustes também, porque como eu gosto muito de viajar, eu não gosto de perder oportunidades, assim, de viagem, eu também estou em busca de como adaptar melhor o meu trabalho para que eu também possa fazer um pouco dele online, né? Nem que seja atendimento online. Eu já tive algumas experiências com atendimento online, então são coisas que vão amadurecendo na nossa cabeça. Mas um exemplo, assim, né? Eu fiquei um ano, então, trabalhando na minha cidade natal, que era bem exaustivo, assim, que eu ficava até 8 horas, 9 horas, geralmente 8 horas da noite, assim. E eu queria vir morar na cidade que eu tô atualmente, né? Em Santa Maria. E eu fiquei, então, eu acho que eu fiquei 6 meses nessa cidade, que é minha cidade natal, trabalhando, assim, incansavelmente. E eu comecei a perceber que aquilo não cabia mais para mim. Comecei a entender aquela questão do descanso que a gente acabou de conversar. Comecei a entender que o que eu queria, né, que eu não queria mais estar ali, que ele não era um lugar que estava me deixando confortável. Então, eu comecei com esse sentimento, com esses pensamentos, e eu precisei me planejar, né? Então, eu gostaria de vir morar aqui onde eu tô atualmente, mas eu não sabia como que eu ia fazer, né? Porque, querendo ou não, aqui é a cidade que eu me formei, né? Então, me formei aqui na universidade, mas eu tinha saído para trabalhar, então eu não tive nenhum contato, assim, tive pouco tempo contato com clínica ou com alguma demanda de paciente, então eu não tinha um público, né? Eu não tinha pacientes, assim, não era tão conhecido, assim, né, na cidade, como a gente fala, não tinha um consultório meu. Então, eu precisei me programar. Primeiro, eu precisei entender que eu não estava confortável onde eu estava, né, e aí eu precisei, então, me programar, me planejar. Então, acho que foram 5 meses nessa questão de planejamento, de programação, para poder sair da cidade onde eu estava. Então, eu precisei realmente me organizar, pensar o que eu queria, como que eu iria fazer isso. E essa organização, querendo ou não, por mais que eu precisasse depois viajar, que eu viajava uma vez na semana, ela acabou sendo melhor para mim do que eu estava antes. Então acabava que eu conseguia alguns turnos livres que eu não tinha antes. Embora tenha viagem que a gente sabe que cansa, né? Mas a minha rotina ela mudou e eu consegui ter alguns horários mais livres, digamos assim. Então a clínica que eu também iniciei meu trabalho, eu consegui conversar muito bem. Então, uma questão que mudou muito em mim também foi meu posicionamento, porque a gente sai da universidade, mais uma vez, com muitos receios, assim, né, de se posicionar, enfim. Então, o meu posicionamento também mudou, né, então sempre teve muita conversa, graças a Deus, assim, também os meus pacientes sempre muito compreensíveis, né, a gestora da clínica também. Então, eu consegui fazer algumas mudanças, eu acho que com um planejamento, contendo a ansiedade ali, aquela vontade desesperada de fazer tudo para ontem, assim. E eu acho que eu continuo nesse processo, né? Porque eu quero estar em outros lugares que não só onde eu estou, onde eu estava. E a gente precisa respirar, planejar para conseguir chegar onde a gente quer, né? Eu conseguir talvez liberar um pouco mais a agenda, né, se especializar, valorizar mais o nosso trabalho, para talvez não ter uma agenda tão lotada, não ter essa necessidade de ter essa agenda tão lotada, né? Então, eu acho que essa questão da valorização do nosso trabalho também acaba sendo um fator importante nessas questões. O planejamento, ele passa, assim, eu sei que fica um pouco repetitivo, que a gente já falou várias vezes de planejamento, mas é porque o planejamento é o começo de tudo, para tudo que a gente quer fazer. Quero viajar, preciso planejar. Quero trocar de cidade, precisa planejar. Tudo envolve planejamento. E aí, agora falando, eu fiquei pensando em se você já teve, por exemplo, pacientes ou famílias de pacientes que reclamaram por você tirar férias, por você tirar alguns dias de viagem ou não, como é que é? Porque eu já participei de conversas que a pessoa falava assim, ai, nossa, mas eu fico com medo, com receio da família reclamar, achar que eu viajo muito. Como que funciona? Já ouviu alguma coisa assim? Olha, não consigo lembrar. Que eu saiba, não. Não passou por mim, assim, pelo menos, né? Como a gente acaba dando um suporte, eu acho que minimiza essa questão da reclamação, talvez, mas nunca passou por mim, assim, ou nunca chegou até mim alguma reclamação específica em relação a isso, sabe? Porque eu acho que conversar, dar um suporte, né, avisar com uma certa antecedência, e talvez tenha pessoas que vão reclamar,
né? A gente não consegue agradar todo mundo, e eu acho que vai muito da gente entender que a gente não vai agradar todo mundo, né? Pensar no que a gente quer, enfim, e o quanto isso vai nos incomodar, né? Que se chegar um ponto de nos incomodar tanto, assim, que vai nos impedir de se programar, de fazer uma viagem, aí é uma questão, né? Se a gente consegue lidar bem com isso, aí é outra questão. Mas que eu saiba, assim, eu não chegou até mim. Ah, muito Pelo bom, mas menos. você usa essa estratégia, que eu acho que é uma estratégia muito boa, de deixar a pessoa orientada para ela não sentir que ela está ali desamparada, né? Ah, foi viajar e me deixou aqui para trás, sem saber o que fazer. Não, Exato. peraí, eu deixei atividades, eu deixei orientação. Orientações, eu já elaborei orientações nessa viagem grande que eu fiz, assim, que fiquei mais tempo no Japão, eu elaborei, então, orientações para cada família, assim, não só atividades, mas orientações mesmo de como estimular em casa, porque às vezes a gente tem, atendo crianças muito pequenas também, e que uma atividade específica, assim, a gente não consegue dar para os pais sentarem e fazer, mas a gente consegue dar orientações e estimulação de linguagem em geral em casa, né? Coisas do dia a dia, prática. Então, eu acabava elaborando esses materiais, e esses materiais também vão ficando, né? Para em outros momentos eu puder usar com outros pacientes também, né? Posso usar com outros pacientes em outro momento. Então, demandou um pouco de tempo meu em algumas ocasiões, mas são recursos também que tenho ali de orientações, por exemplo, para poder passar para outras famílias, caso seja necessário, né? Essa coisa de ter um acervo que a gente vai aumentando ali aquele acervo e salvando, porque uma coisa que você fez para um pode funcionar para o outro em outro momento, ou até naquele momento. E é importante que a gente também guarde as coisas que a gente fez, né? Que a gente Gente, tenha ali sempre à mão, porque às vezes a gente faz uma coisa super legal e aí depois, opa, onde que estão aquelas orientações que eu escrevi sobre tal coisa? Opa, não encontrei. E isso facilita muito nesses momentos assim que a gente vai precisar se ausentar. Você tem alguma dica, alguma coisa para quem quer começar, para fundo que quer começar a viajar, mas fica com medo de ficar longe, ou fica com medo de diminuir o faturamento naquele mês, fica com medo de mil medos. O que você falaria para a pessoa que está ouvindo a gente falar, ah, eu quero viajar, mas ainda estou com medo? uhum. Olha, eu acho que mais uma vez vamos se tornar repetitivas, mas é um fato, é a questão do planejamento, né? De entender o que quer, o que realmente a pessoa deseja, se a forma deseja, e se planejar. E ter uma conversa muito aberta, seja com, se for uma clínica da própria pessoa, né? Com os pais desses pacientes, ou com a gestora da clínica, enfim, a gestão da clínica, ter uma conversa muito aberta, assim, muito honesta e ter esse diálogo, né? E também conseguir fazer esse planejamento, ter essa sinceridade, essa troca com os pacientes, não deixar desamparado, né? Então, acho que realmente não dá para sair viajando assim e deixar o pessoal desamparado, enfim, não ter essa troca de verdade, assim, verdadeira com os pacientes. E aí, como nós atendemos, eu não sei, claro, eu falo com base na minha realidade, a gente não sabe como é a realidade de outras fonoaudiólogas, assim, né? Mas como a gente trabalha com terapia, então é um acompanhamento contínuo, a gente vai criando vínculos, né, com a família, com os pais, enfim. E para mim sempre foi muito positivo essa questão dessa conversa, dessa troca com os pais. Então, minhas viagens, meus pais acompanhavam, mostravam até para meus pacientes, então eles vinham e falavam para mim, ai, tia Maria, deixa eu ver é, alguma comida que eu postava, então assim, ai, deixa eu ver eu fui num aquário também, ai, deixa eu ver o golfinho do aquário, então tinha essa troca, então tinha essa proximidade, eu acho que isso ajuda muito, né, então na minha realidade foi assim, mas eu acho que a palavra principal do nosso assunto hoje, assim, do nosso chá, é realmente o planejamento, né? A gente se planejar e a organização. Que eu também continuo em busca dessa organização, de tentar sempre melhorar, de me organizar melhor, de me planejar melhor, para que a gente possa, para que essa fono que está escutando possa realmente começar a tirar um tempo, né, de férias, um planejamento, tanto um planejamento financeiro, para a viagem, quanto para aquele período que talvez vá ficar sem paciente, que talvez não vá conseguir recuperar, que talvez a família não vá querer recuperar também, né? Então, esse planejamento tanto financeiro, tanto quanto para a viagem e quanto para o atendimento, para o suporte ao paciente. Eu acho que é fundamental. E é possível,
totalmente possível, é só a gente precisa realmente, às vezes a gente quer tudo para ontem, né? Então a gente precisa dar uma respirada, entender, colocar no papel, que eu acho que é muito importante, né? De colocar no papel, tudo no papel, para isso poder realmente se concretizar. Esse desejo de viajar, de descansar, realmente seja concreto, né? Que possa se realizar. Muito bom. E eu acrescentaria também, talvez, começar com uma viagem, com coisas mais curtas, com viagens Sim, mais curtas, né? sim. Porque, vou passar 2 semanas ou uma É semana bastante inteira, tempo. talvez pode ser muito para quem vai se organizar pela Uhum. primeira vez. Mas, de repente, pegar uma quinta, uma sexta, emenda para o fim de semana, já são 4 dias de Exato. descanso, para poder começar a entender como é que funciona tudo isso. E eu acho que o mais importante é a gente entender também que a gente não vive para o trabalho, ou a gente não deveria viver para o trabalho. O trabalho é uma parte da nossa vida, e da minha, pelo menos, né? Porque tem pessoas, as pessoas têm relações diferentes com o trabalho. Para mim, é uma parte muito importante da minha vida, que eu levo muito a sério, e que eu gosto muito, me realizo muito fazendo as coisas que eu faço, mas não é a única coisa que a gente tem para fazer. E talvez se dizer isso para você mesmo, para quem está ouvindo, opa, peraí, não é só trabalho, eu preciso também fazer outras coisas, ver outras coisas. E aí, como que eu vou fazer? Que aí entra toda a nossa palavra, bem você falou, né? A nossa palavra do dia é planejamento. Como que eu vou fazer com que isso aconteça, né? Agora vou fazer aqui uma verdade ou mentira com você. Você responde verdade ou mentira, tá? Dá para viajar sem perder paciência? Sim, verdade. Dá para deixar a sessão organizada antes de sair? Sessão de Sim. volta, porque aí você vai viajar e você volta. Dá para deixar? Sim, acho que dá super. Demanda um tempo, talvez vai precisar usar algum domingo aí de descanso antes da viagem, alguns domingos para poder planejar, mas dá sim, com certeza. Dá para descansar sem culpa? Sim, estamos em processo de aprender isso, mas eu acredito que com certeza dá sim. É importante que a gente sempre busque, né? Por mais que a gente ainda não tenha chegado lá, não estamos exatamente neste lugar, mas estamos nos encaminhando, indo, pegando ali uma trilha, um atalhozinho, um negocinho para chegar, né? Eu acho que quando a gente chegar, a gente também tem que sempre estar reforçando isso, né? Sempre retomando e reforçando o quanto é importante É toda uma manutenção, né? a manutenção, exato. Igual a organização, que você falou, eu estou na busca, mas eu acho que tem coisas que a gente sempre vive ali tentando, por exemplo, na minha vida fitness, na minha vida de academia. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, não, agora está tudo organizado da melhor forma. Aí acontece alguma coisa, eu falo, ih, não está mais, eu preciso. Parece que é uma busca constante É, pelas coisas que a gente quer. E faz parte, eu acho que isso faz parte de estar vivo, né? em tudo Essa na coisa. vida, né? Não só no trabalho, assim, acho que em tudo é sempre uma busca constante por estar melhor, né, para nós mesmos, assim. Muito bom. E a última pergunta para a gente encerrar o nosso chá: o que que você diria para a Fono que acha que nunca vai poder parar? Para a Fono que acha que ela não pode parar, porque senão o consultório vai desmoronar, vai dar tudo errado, ela não pode tirar nem assim, nem o fim de semana. O que que você diria? Eu acho que precisa de uma mudança muito de mentalidade mesmo, assim, né? De buscar entender e não se culpar tanto, né? Não se julgar tanto. Eu acho que às vezes a gente é tão perfeccionistas, né, com a gente mesmo, que a gente não se dá um respiro, né? Não se dá um descanso. Então, eu acho que é possível, como a gente conversou em todo esse essa nossa conversa no podcast, né? Que é possível, eu acho que a pessoa precisa talvez mudar um pouco a mentalidade, ouvir outras pessoas que também fazem isso, que foi possível, né, para outras pessoas, histórias parecidas com a dela. Então, eu acho que é ter uma rede de apoio que possa mostrar que sim, é possível, e a pessoa também acabar mudando um pouco a mentalidade, né, disso, porque às vezes a gente tem uma mentalidade tão fixa numa coisa e que não precisa ser assim, né? Exatamente, e fazer terapia também E terapia, pode nossa, ser. terapia nem se fala, né? Pra mim já é planos em terapia e é fundamental, gente, sério, É façam. Eu maravilhoso. falo, se eu pudesse dar um presente pra todo mundo, assim, da minha família, pra todo mundo, meus amigos, eu daria terapia, porque assim, ó, é um divisor de águas na nossa vida, assim. Não que a gente esteja onde a gente quer estar, assim, né? Mas a gente tá sempre buscando, a gente tá sempre correndo atrás daquilo que a gente deseja, né? E se permitindo mudar
entender o que precisa mudar. Então, eu acho que, principalmente para nós, terapeutas, terapia é fundamental, fundamental. Exatamente. Porque a gente lida com muitas realidades diferentes e com muitas questões difíceis, delicadas, que a gente mesmo pega algumas questões, né? Então, não posso descansar porque eu preciso dar conta daquela coisa, daquele caso. E claro, a gente vai se dedicar, a gente precisa, mas a gente precisa estar bem para viabilizar tudo que a gente quer viabilizar, né? Adorei o nosso bate-papo, estou muito feliz em ter Eu você aqui. também. Foi delicioso. Já quero receber você aqui de novo para a gente falar sobre outros assuntos. Ótimo, o convite já está aceito. Muito Adorei também, obrigada. obrigada pela oportunidade, foi muito bom ter essa troca, e eu acho que foi muito importante para mim, tenho certeza que vai ser muito importante para outros colegas nossos também. Que bom, fico muito feliz também por você fazer parte do Criança Tagarela Clube. Eu gosto muito, Amo. eu gosto muito e eu gosto de falar assim. Eu sempre falo conversando, mas agora eu vou falar em público. Eu amo ter no clube, eu acho que a coisa mais gostosa que a gente tem é que as pessoas são tranquilas, são assim, todo mundo tentando. Agora o nosso grupo está bem mais movimentado, né? Então as pessoas batem um papo, se ajudam, e são pessoas que têm valores parecidos e coisas com que eu acredito e que eu acho muito bacana, que estão lá tentando melhorar. E eu fico muito feliz que isso aconteça, porque para mim é o que faz sentido. Estou muito feliz por ter você com a gente, que com certeza é uma pessoa que agrega na nossa energia. E muito obrigada por esse bate-papo delicioso. Até o próximo Chá com Agradeço Foco. e parabéns por esse projeto teu, né? Quero parabenizar, porque é muito importante, faz muita diferença nas nossas vidas. Então, assim, pode ter certeza que eu sempre estou divulgando também para os colegas o clube, porque realmente é muito bom, otimiza muito a nossa vida. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.